Do ponto de vista biológico, você já deu para entender a amígdala, córtex pré-frontal, cortisol circulando pelo corpo, gerando uma série de sintomas. Se poupar é se perder. Fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade de separação, a gente vai notar do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista biológico, você já deu para entender a amígdala, córtex pré-frontal, cortisol circulando pelo corpo, gerando uma série de sintomas. E do ponto de vista psicológico, a gente vê que há uma intensa preocupação a respeito do eu. O que vai acontecer comigo? E esse eu, ele está preocupado em relação a duas coisas. Os dois maiores medos que envolvem o ser humano do ponto de vista psicológico. O primeiro deles, eu tenho medo de que a minha matéria pereça. Então, quando você vê fobia específica, eu tenho medo de um local ou de uma situação. Eu tenho medo de altura, eu vou cair daquela altura, eu vou morrer, minha matéria vai acabar. Transtorno de ansiedade generalizada. Né? O meu corpo acha que alguma situação da vida vai fazer com que eu pereça. Né? Preocupação financeira, preocupação com a segurança. Também no fundo, eu estou com medo que a minha matéria pereça. Transtorno do pânico. Eu acho que eu vou morrer. Matéria pereça. Agorafobia. Eu vou passar mal num lugar e não vou conseguir receber ajuda. Matéria pereça. E aí, quando a gente vai para transtorno de ansiedade social, eu estou preocupado com o eu. Né? O foco sou eu. Mas o medo agora é da minha autoimagem. Eu estou com medo do que o outro vai pensar de mim. No fim das contas, eu estou com medo de uma rejeição. É um medo bastante intrínseco do ser humano. O ser humano é um animal gregário. Nós somos pessoas que precisam de pessoas. Então a ideia de ser rejeitado, a ideia de que o grupo não goste de mim, a ideia de que o grupo me abandone e que eu seja um pária, que eu tenho que aprender a viver sozinho, isso é um medo muito grande que existe em nós, em todos nós. No transtorno de ansiedade de separação, eu tenho medo de perder aquelas figuras de apego, aquelas figuras que eu mais prezo, que eu mais amo. Eu tenho medo, né, de perder essas figuras que me amam. Então, no fim, eu estou preocupado com a minha autoimagem. Então, o ser humano, quando ele adoece por ansiedade, do ponto de vista psicológico, o que está lá no fundo, no âmago de todos os transtornos de ansiedade, é o medo em relação à minha matéria, em relação à minha autoimagem.